Como é que tá a sua saúde sexual? Você tá tendo prazer? Fica comigo que eu vou te mostrar como hoje. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem comprar. Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar tem o prazer de trazer a doutora Cristiane aqui, que é especialista nessa questão do prazer feminino, do prazer no casamento. Como vai, doutora? Tudo bem? Um prazer te ter aqui de novo. Tudo bem, prazer é meu estar aqui novamente. Adoro vir conversar sobre esse assunto polêmico, mas que a gente tem que deixar ele mais fluido, que é o prazer sexual feminino. Olha só, você falou uma palavra aí, polêmico, né? As pessoas têm vergonha, muitas vezes sofre calada. Não tem mais prazer com o esposo, às vezes acha que é o casamento, mas às vezes não é o casamento, é a baixa produção hormonal. E tem a vergonha. E tem os colegas que também têm vergonha de falar. Então vive um conflito, né? Como que é lá quando chega no seu consultório? Elas desabafam, falam para você? Hoje em dia, as pacientes mal estão chegando na minha sala, eu estou indo lá dar um oi, né? E elas já começam a vir no corredor já contando as suas dificuldades, porque elas estão tão procurando um lugar que elas possam desabafar essa dor, que elas já chegam assim com essa ansiedade. No começo não era assim, no começo eu tinha que tirar essa informação. Tinha que perguntar a frequência sexual, como andava, se tinha algum sintoma, dor, ardência, coceira. Aí elas traziam as dificuldades. Hoje em dia, com a rede social e tudo mais, agora elas já chegam enlouquecidas para contar das dificuldades, para solucionar, porque elas hoje sabem que existe solução. Então, essa dor no casamento, de não poder contar para ninguém, porque essa mulher vai contar para quem? Que ela tá sentindo desprazer, que ela tá com dor, que ela tem nojo, que ela tem asco da relação sexual. Se fala para o marido, ele não entende. Ou ele acha que o problema é nele. Às vezes vai falar para um filho, vai falar para um neto. Então, elas acham no médico um caminho, né? Mas realmente, como você falou, não é todo médico que gosta do assunto, porque você tem que estar preparada para escutar. Tem que dominar, né? De tudo. E dominar o tratamento. Isso também é uma coisa importante. E a questão do prazer, Cris, é para toda idade? É. Porque, assim, hoje a gente vê, né, nós estamos numa fase, eu e você, nós estamos numa fase diferente, nós somos o pós-40, e o pós-40 vai beirando aquele declínio hormonal. Então, o que a gente vê? Mulheres na menopausa que às vezes sofrem mais caladas ainda, né? Porque o prazer tem que ser bilateral, homem e mulher. E como fazer na menopausa? Tratar, não tem jeito, conversar e tratar, saber que tem tratamento, que a menopausa realmente vai trazer uma dificuldade no assunto, porque essa mulher na menopausa, os ovários, que são os produtores dos hormônios sexuais, vão estar pausando, né, parando a sua produção, uma fábrica que vai diminuir ali. Hoje, sabendo que existe tratamento, essa mulher buscando tratamento, sabendo que ela precisa repor isso, ela vai continuar mantendo a sua vida sexual prazerosa sempre. Porque o prazer está sempre associado aos hormônios sexuais. Outros hormônios também. Tem sempre uma correlação, por isso que é importante dormir, por isso que é importante vários, né, movimentos positivos na vida da gente, mas na menopausa, sem estradiol, sem estriol, sem testosterona, sem progesterona, não vai funcionar, mas repondo funciona certinho. Então, o desejo, a vontade de namorar, a sensibilidade, então voltar a sentir gostoso, porque às vezes a pessoa para de sentir gostoso, né? E a dói, né? A dor, né? Aí às vezes vem dor, vem fissura que fica ardido dias e dias, o ressecamento pode acontecer, e aí também ressecado, fissura mais, aí fica com dor. Então assim, essa dor física leva a uma dor emocional. E aí ninguém quer estar perto de um parceiro que está te dando dor física e emocional. Então também há um afastamento da vida do casal. Porque essa mulher já não quer nem beijar o marido, para ele nem ter a esperança de querer vir namorar. Então ela se desaproxima, né? Ela não quer tomar banho junto, ela não beija mais, já dorme separado na cama, assim, um no canto, outro no outro, né? Assim, mas já com medo até de encostar o pé. E esse homem, né, assim, desesperado por uma aproximação, vir para uma relação sexual que ela já não tá querendo mais e não tá aguentando mais. Isso, Cris. Eu acho que acaba abrindo uma porta para coisas erradas na vida, né? Porque você vai isolar o seu marido e ele vai continuar tendo desejo, né? E aí, de repente, destrói um casamento, né? Destrói. Isso é uma outra coisa também que a gente conversa muito pouco.
Ou as mulheres também, às vezes eu até brinco com as minhas pacientes, olha, a gente não tem como dar veneno pro seu marido ficar broxa. Então, o tratamento é em você, para você melhorar e ter de novo o seu libido, o seu desejo, a vontade de começar uma relação, sentir gostoso durante a relação e terminar num orgasmo bom. Então, os homens, geralmente, não vão passar por esse processo dessa forma que as mulheres passam, de perda do desejo sexual. Então, eles não entendem muito bem. Se explicar para alguém uma coisa que ele não entende. Assim como é difícil também explicar para as mulheres que, gente, ele tem fome, ele tá, né, tá saudável, uma pessoa saudável tem desejo sexual, quer aquilo, gosta daquilo, vai te procurar. E é você que vai ter que se ajustar, porque é você que está doente, você que está deixando de lado uma coisa importante para a vida, porque ou não sabe que tem tratamento, ou acha que é assim mesmo, né? Se é onde vem o tabu. Por que tantas mulheres sofrem se não tem mais hoje necessidade de sofrer? É tratar, é voltar para ter seu desejo sexual, sua vida sexual prazerosa presente. Para quem está assistindo, tanto para o paciente ou até mesmo para os colegas da área, porque às vezes, muitas vezes, o colega entender um pouquinho, ele vai poder indicar melhor o paciente dele. Mas para quem está assistindo, o que você pode colocar de sintoma, tanto no homem como na mulher, para ficar um alerta para ela que está assistindo ou para o colega que está assistindo? Ó, você pode estar tendo um problema, procura um tratamento, que isso não é o seu casamento, isso é os seus hormônios. Vontade. Sempre olhar se a vontade de namorar, como que tá a vontade, os assuntos sexuais te interessam? Quando você vê um beijo na novela, quando você lê algum panfletinho sexual, os assuntos sexuais te interessam? Que quando você é adolescente, né, assim, nossa, tudo é interesse, tudo é engraçadinho, fulano é bonitinho, não sei do que, né, assim, isso é sexual. Então você ainda acha as pessoas interessantes, tem alguma conotação sexual? Se o desejo está desaparecendo, né, assim, tem que dar uma olhada. Sensibilidade. Tá esfregando nas áreas erógenas e elas são gostosas de esfregar? Pico do peito, atrás da orelha, clitóris, vulva, região perianal, que todas são regiões feitas com terminações nervosas específicas. Então, é diferente eu esfregar alguma coisa aqui na minha mão do eu esfregar alguma coisa em área erógena. Então, essa sensibilidade está presente ou ela está esquisita? Está um choquinho, está dolorido, está anestesiado? Também tem que olhar para isso. E orgasmo, né? Assim, quando tudo fica gostoso, esfrega e fica bom, a explosão tá boa, tem uma intensidade, dá uns tremelico no corpo, a vagina contrai, a pessoa fica com as pernas mole, então assim, finaliza muito bem. Então são sintomas bem físicos, fáceis a gente identificar, mas um fala muito da vontade, o outro da sensibilidade, o outro dessa explosão. Então, muitas mulheres, às vezes, não tem mais a explosão. Elas reclamam assim, que esfrega e não tem orgasmo. Tem mulher que, às vezes, é jovem e também reclama que nunca teve um orgasmo na vida, como é que faz isso, enfim. Tem umas que estão na fase da sensibilidade, seja por infecção, seja por envelhecimento, né, na menopausa que vai dar um ressecamento, ali a perda das sensibilidades locais. A mama perde a sensibilidade, pega no peito, não acha gostoso, enfim. E a vontade, né? Essa vontade, puxa vida, hoje eu acordei com vontade de namorar. Então, a cada quantos dias aparece a sua vontade? É todo dia, uma vez por semana, a cada 15 dias, uma vez por mês, enfim, né? Se depender de você, você namoraria, teria uma relação sexual a cada quanto tempo? E aí a gente tem que ajustar com a pessoa, com quem a pessoa tem essa vida sexual, né? Às vezes um quer todo dia, o outro quer uma vez no mês. Isso vai dar ruim. Vai, né? Vai. E não precisava ser assim. Muitas pessoas terminam casamentos maravilhosos porque desandaram desse assunto. E não existe casamento sem sexo bom. A gente casa para namorar, eu falo, em qualquer cultura, em qualquer religião, onde tem permissão, né? Quando você fala que é casado, todo mundo já te coloca num quarto. Você viaja, te coloca numa cama de casal. Assim, se você vai no hospital visitar sua esposa, seu marido, você tá tomando banho, todo mundo tem permissão. Não, vai lá, tá tomando banho. Quer dizer, você pode ver a pessoa pelada, né? Porque todo mundo já subentende que aquela pessoa, de vez em quando, tá pelado junto. Sim. E dois adultos pelados junto, né, assim, com consentimento, brincam daquilo que querem. Então, no casamento, onde tem essa permissão sexual, é onde a gente tem que estar sempre tendo as brincadeiras.
uma mão boba, um beijo bobo, né? Assim, como é que vai ser isso? Cada casal vai se desenvolvendo. Agora, os jogos sexuais começam a ficar de lado, porque geralmente quando dá dor, dá desconforto, aí a pessoa às vezes não quer ir para a relação sexual e é hormonal. Vou dar um exemplo muito simples, assim, feromônio, que é o cheiro, né, assim, quando adolescente, quando é criança, a gente quase não tem nada sexual acontecendo. Quando você vem para a adolescência, os ovários, os testículos começam a funcionar e aí o mundo sexual começa, os cheiros das pessoas também mudam, né? Bom, ruim, não importa, mas tem mais secretividade, é mais oleoso, tem mais CC, enfim, tem um cheiro. A velhice, no sentido, quando faltam os hormônios, a pessoa também muda o cheiro. E não é para um lado bom, né? Tanto que às vezes a gente vai na casa de velhinhos e tudo mais, você fala, nossa, que cheiro esquisito, um cheiro rançoso. Mas quem está em tratamento, quem tem os hormônios sexuais ativos e tudo mais, pode ver, é totalmente diferente, né? Assim, não tem aquele cheiro, eu falo da morte, né? Do definhar do corpo. E isso é hormonal. Não, e isso é interessante para quem está assistindo, mas até para os colegas, porque mesmo o colega não tratando, mas se ele puder identificar parte disso que você falou no paciente, ele poder indicar, porque isso pode livrar, por exemplo, num estado mais drástico, numa depressão, né? Da depressão. Da depressão tanto pelo problema no relacionamento, porque ou você está no relacionamento e vai dando problema nesse, ou você não vai conseguir um outro relacionamento, porque quem que vai se relacionar com alguém que não vai transar? Né? Depois de uma idade, faz parte que a gente vai se relacionar, vai beijar, vai ser na festa, não sei o que lá, tem um entendimento que deve acontecer algo, pode, uma expectativa. Então, você já não ter isso em você, você já não consegue se relacionar. Os colegas, eu falo que às vezes tem que estar mais atento aos sintomas e mais abertos a escutar. Abertos a escutar que o seu paciente homem está contando que ele está traindo a esposa, qual a motivação, o que ele está reclamando dela, o que ele está buscando, né, assim, a sua paciente mulher, né, escutar as queixas, né, se ela está falando mal do marido, do que é, da parte sexual, né, como a gente estava falando, é porque ele ronca, e aí é o ronco, é o que é que está por trás disso, né, e contar mais sobre sintomas físicos, falar, bem, eu tô com ressecamento, bem, tá ardido, ó, eu tô ficando com dor, tá fissurando, o que eu posso usar, né, assim, a gente vai, aquilo que é sexual é uma responsabilidade de dois, porque são dois brincando, né, junto. Então, ali, tanto o médico quanto o paciente devem aprender a conversar mais sobre esses assuntos mais abertamente. E algumas palavras, eu falo, parecem difíceis, mas até sair. Se você não conseguir falar, vagina, pênis, qualquer, escreve no papelzinho que seja. Mas acha um jeito de se comunicar. Ó, tá legal, né? Você tá gostando, é bem interessante, né? Acho que você tá com a pulga atrás da orelha. Ó, agora você vai na link do YouTube, mas aproveita, curte, compartilha, porque isso pode ajudar você em um casamento. Mas olha só, eu vou tomar a liberdade aqui, eu vou te mostrar. Fica, que já vamos, na próximo bloco, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. Balinha de ocitocina, gominha, isso aqui é bem bacana, tá? E você vai gostar também e vai querer, eu tenho certeza disso. Fica comigo que eu já vou continuar lá no YouTube. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Ó, aproveitando que eu fiz essa chamada, eu vi que você trouxe algumas coisas aqui. Eu quero que você, essas amostras aqui, ó, um monte de gente vai querer ligar pedindo aqui. O que funciona essa balinha do amor aqui do coração? Explica pra gente. A gente escolheu um formato de coração justamente porque a ocitocina, ela tem essa correlação com o afeto, né? Quando o bebê nasce, das contrações do parto, é a relação afetiva. Mas depois do nascimento de um bebê, a ocitocina é presente na nossa vida na parte sexual, principalmente nas contrações de orgasmo e tudo mais. Então, quando a gente está tratando uma mulher que está precisando melhorar a qualidade sexual, a ocitocina entra muito. E entra de todas as formas. Então, a balinha, eu falo que é fácil de carregar com a gente, coloca colágeno, fica essa gominha gostosa, é bem saborosa. E que horas que ela toma isso? Qualquer horário, mas pode usar pré-relação também, à noite, mas durante o dia,
A gente pode fazer pequenininho assim, a gente pode fazer maiorzinho com mais colágeno, isso, né, a gosto do freguês. Mas o importante são as concentrações de ocitocina na gominha. E é fácil de carregar na bolsa. Mas não é igual, falo que estão me perguntando aqui, é igual um tadalafila, toma um tempo antes ou pode tomar? No... Também. Se você usa, por exemplo, com frequência, qualquer horário do dia, é um tratamento a longo prazo. Se você está buscando aquela coisa imediata, você realmente pode também usar de imediato. Então, você tem as duas formas de usar. Entendi. Então, no dia a dia, tanto que a gente, quando faz implante de ocitocina na pessoa, que também existe, que é pegar a ocitocina no remédio e deixar implantado. Ela vai fazer uma liberação contínua, né, 6 meses ali, para sempre manter uma taxa mais alta. Agora, eu quero um pico, vou namorar daqui a pouquinho. Aí eu vou lá, abro lá, né, assim, a gominha e como. Também tem o spray nasal, que a gente também coloca junto com testosterona. Então, tem testosterona com ocitocina e spray nasal, pré-relação também. É bem interessante. E também tem creme vaginal. A gente pode colocar ocitocina no creme vaginal, pensando tanto em tratamento de atrofia. Então, quando a mucosa vaginal está muito fininha por causa do envelhecimento, aí a gente... Isso. Aí também, para as contrações do orgasmo. Aí, né, aquelas contrações gostosas do orgasmo vaginal, mas também um tratamento para a mucosa. Então, principalmente mulheres que não podem usar estradiol e estriol, podem recorrer à ocitocina para tratamento da atrofia. E também acrescentar pensando no orgasmo. Aí você associar, fala, gente, a gente tinha que ter uma banheira para nadar assim, na ocitocina. Você come na gominha, usa no creme vaginal, deixa um implante em você. O importante é você ter o seu prazer de volta. E aí essa molécula, ela é maravilhosa, assim, ela é imunomoduladora, então ajuda no sistema imunológico, é por isso que quando a gente ganha um bebê, a gente não fica doente em seguida. Tem essa coisa do afeto, então uma coisa cerebral que ajuda a gente a se conectar mais, é um certo antidepressivo, né, porque justamente mantém a gente mais equilibrada. Então é uma molécula-chave bem interessante, por isso que tem para colocar no soro, para fazer intramuscular, para colocar no creme vaginal, para comer. E contraindicação para quem está assistindo é só se ela tiver gestante. Passou a gestação... Pode usar. Gestante não deve usar e não pode usar por causa das contrações. Então, aí a gente corre o risco de começar a fazer umas contrações do parto antes do tempo e o bebê nascer prematuro. Então, ali não se usa. Passou isso, nasceu o bebê, a gente pode usar. Por quê? Porque a gente pode usar também para manter o útero contraído e não sangrar. Aí depois as coisas sexuais, mas logo depois do parto, essa parte da afetividade, da parte antidepressiva para não cair numa depressão, no puerpério, né, assim, ela é bem interessante. Então, eu amo ocitocina, a gente tem uma campanha que chama Ocitocine-se. A gente tem até camiseta e tudo mais, mas nessa coisa das mulheres entenderem melhor a importância dessa molécula. Não, e o que você está falando, muitas vezes acaba... Acho que por conta da dificuldade do colega, às vezes, de perguntar isso, ou da paciente se abrir, às vezes, num tratamento desse tipo, você está evitando uma depressão, porque ela acaba caindo no antidepressivo, que vai provocar o quê? O antidepressivo vai provocar mais queda de libido ainda, né? Exato. Aí que não vai ter vontade, quer dizer, o que estava pior vai piorar mais ainda o casamento. Antidepressivo piora tanto a vontade, a iniciativa para começar uma relação, como atrasa muito o tempo de orgasmo, e aí as mulheres ficam muito broxadas. E a ocitocina é uma molécula natural, a gente produz. Então, Deus fez pra gente, né? Exatamente, e é o seu antidepressivo natural. Tem duas substâncias, né? A serotonina e a ocitocina. Então a ocitocina vem ajudando bastante. Ótimo. E o que mais você trouxe pra gente ver aqui? Olha, trouxe o creme vaginal para explicar que a ocitocina vai no creme. Também vai melatonina. Sei que você gosta de melatonina para sono, mas ela é um grande regenerador celular. Hormônios, de uma forma geral, para quem não quer usar de jeito nenhum, tem possibilidade de fitoterápico, né? Assim, que é uma coisa bem legal também. Acrescenta ali uma possibilidade para essa mulher que ainda tem muito medo da parte hormonal. Hoje em dia a gente consegue casar vários fitoterápicos juntos. O olhinho perfumado é bem interessante, assim, porque um outro assunto também junto com sexualidade é o ressecamento vaginal. E também a relação anal, onde as mulheres às vezes ficam fissuradas e têm dor, porque justamente não tem lubrificação na parte anal. Então a gente já fez um olhinho específico, por quê? Porque não pode ressecar, não pode ser um creme que a gente, né, o creme absorve muito rápido.
Então, o olhinho é medicado e vai um cheiro super bom. Então, a gente colocou de perfume íntimo para ficar mais fácil. Claro. Mas, então, serve para sexo anal, mas serve como lubrificante e também vai substâncias para tratamento, né? Então, para aquela relação imediata que às vezes a pessoa ainda não melhorou, mas para tratar também. E vai um cheirinho maravilhoso. E essas coisas assim, hormonais, eu amo, por exemplo, assim, outra coisa. Só voltando para finalizar sobre o hormônio. As pessoas falam assim, hormônio cai cabelo. Fala, gente, testosterona em alta dosagem pode cair cabelo, mas hormônio feminino ajuda no cabelo. Então, na menopausa, a gente fez o Stop Menohair, que vai melatonina, mas vai estradiol, estriol e progesterona. Que legal. Então, assim, enfim, é uma ideia de que esses assuntos, hormônios, tratamentos para menopausa, é um assunto muito abrangente, a gente precisa conversar mais. Existem várias possibilidades. Eu sei que hoje em dia a gente não precisa ficar mais sem cabelo, a gente não precisa ficar sem cintura, a gente não precisa mais ficar sem vida sexual. A gente vai envelhecer? Vai, mas a gente pode modificar esse processo. Qualidade de vida. Qualidade de vida, você manter seu relacionamento, tá lá, né, assim, já com 80 anos, mas ainda dando uns beijinhos. Porque o amor perdura a vida inteira. Não é até que a morte os separe? Então, eu acho assim, não, eu concordo com você. Porque, assim, o que eu vejo muito, nós temos, até às vezes você pode ser mal interpretado, o tabu de falar certas palavras. A gente aqui tem uma facilidade, mas a maioria das pessoas tem um bloqueio. Mas é assim, primeiro que você está falando para um profissional da saúde. Sim. Você está querendo tirar dúvidas, então você não está falando para ter segundas intenções. Então acho que não tem problema nenhum se abrir. Só que as pessoas têm vergonha, tem esse tabu. Mas eu acho que tem que procurar ajuda, né? É importante. É importante. Eu falo, se tem uma palavra que tá difícil de sair, escreve, fala, olha para baixo e fala, treina em casa. Uma coisa que eu aprendi, né? Porque para lidar com esses assuntos eu também tive que desbotar. E uma das coisas da terapia era pegar palavras difíceis e falar alto, para eu poder escutar. Muitas palavras a gente usa muito, você vê assim no dia a dia, nos palavrões. Então, por isso que as coisas sexuais têm uma dificuldade. E a gente se ofende. Eu falo, gente, não é nada disso, é só um desbotamento, fala sozinho. Você vai falar alguma coisa pro seu médico que está com dificuldade, treina em casa antes, né? Assim, o que você quer falar? Tá tomando banho? Fala, vou ter que falar tal coisa. Então, vou falar que eu não tenho orgasmo. Vou falar que tô com nojo do meu marido. Sei lá, né? Assim, vou falar uma palavra vagina. Não sei, treina. E aí traz, mas tá com vergonha? Não tem problema, fala assim pra baixo. Mas o importante é conversar para o outro poder também saber qual é o problema e você poder ajudar. Então, o que a gente vai propor? Vai ser gominha de ocitocina? Vai ser um tratamento vaginal? Vai ser uma reposição hormonal? Vai ser o quê? Se a pessoa não falar, a gente não sabe que tá acontecendo aquele problema. E muitas vezes a gente também consegue trazer o marido para conversar, explicar melhor o que essa mulher está vivendo, dar um prazo para ele também, olha, em 3 meses eu te entrego ela com libido suficiente. É verdade, assim, aí ele também participa e eles trazem muita informação, né? Se está fazendo certo tratamento, se está conectando legal. Então, assim, é muito comum também a gente tratar a esposa. E aí dá um tempinho eles virem tratar também. Porque eles acham que estão bom porque não estão sendo exigidos. Aí na hora que começar... quando a mulher melhora e começa a exigir mais, né, da vida sexual, aí ele percebe que ele não está tão bom assim. Não, e é legal tudo isso que você está falando, porque assim, hoje a gente está passando por uma avalanche de coisas na área da saúde. E tem muitos colegas que não estou menosprezando ninguém aqui, tá? Mas tem muitos colegas que não têm a bagagem dela, porque eu já acompanho o trabalho já faz tempo. E o que acontece? Hoje está uma moda de soroterapia, não sou contra, eu indico, sei como é que é, eu indico para colegas fazerem, mas também de injetáveis, né? De chip, né? Uhum. Aí o que acontece? O que eu vejo? Eu acho que assim, cada um no seu quadrado. Não estou aqui para puxar o seu saco, Cris, mas eu gosto do seu trabalho porque, diferente do meu ali, que é na parte do que eu trabalho do som, eu gosto de trabalhar o conjunto. E alguns colegas vão lá e, por exemplo, colocam um chip mesmo que seja bioidêntico, que eu sou a favor do bioidêntico, de testosterona, isso, aquilo, mas e o outro contexto? Se não examinou ocitocina, então, às vezes ela vai ter o desejo, mas ela não vai ter o orgasmo. Me corrija se eu estiver errado, não é verdade? O desejo vai, mas o orgasmo não vai. Então,
tem que ter um conjunto da obra, a arquitetura do processo vamos lá, do amor, né, disso tudo, né? É um assunto que envolve muitas áreas complexas, né? Por isso que eu falei, você tem que dominar a parte hormonal, tem que metabolismo de uma forma geral, quem que esse seu paciente é diabético, é hipertenso, tudo isso vai impactar em vida sexual. Uma paciente diabética vai fazer mais candidíase, vai ter mais desconforto por causa disso, então você vai ter que propor uma coisa individualizada, né? Essa mulher vai ter que usar creme vaginal para fazer uma superfície de proteção, enfim. Mas o que acontece é que a gente não tem na faculdade a matéria libido separada. Então, cabe ao médico, ou quem gosta desse assunto, ir se aprofundando, estudando e entendendo e formulando melhor isso. Então, eu que já tenho mais de 20 anos de formada, sou ginecologista, eu fui fazendo outras áreas, eu fui somando nesse ponto aquilo que eu gosto muito. Então, da ginecologia toda, a parte da bagagem hormonal facilita. Sim, hormônios bioidênticos ajudam, mas não adianta se você achar que libido depende só de testosterona. Ia ser fácil, a gente passa testosterona para todo mundo, ia dar todo mundo bem chute na cerca. Não é assim. Existe tratamento, não é tão complexo, isso é uma coisa que rapidão melhora, é interessantíssimo isso, mas exige domínio daquilo que você se propôs a fazer. Eu acho que para qualquer área da medicina, da odontologia, esse domínio, né, demora um tempo para a pessoa alcançar. Então, assim, não adianta só fazer sorinho, não adianta só colocar implante, não adianta ser só testosterona, né? É mais complexo. Mas a primeira coisa também, isso, parar para escutar o paciente. Se você não para nem para escutar, se você fala assim, eu tô com baixa de libido e achar que é receita de bolo, não vai dar certo. E não precisa ser assim. Aí, de novo, vamos estar naquela fase de mulheres que estão com sofrimento e aí não conseguem achar uma solução, né? Existe a solução. Então, se é ocitocina, se é ocitocina com estradiol ou estriol, se é com progesterona, se é com testosterona, se é em gel, se é canal vaginal, se é em spray nasal, se é em implante, enfim, como a gente vai trabalhar essa molécula para aquela pessoa é individualizado. Mas não é difícil depois que você gosta do assunto. Isso é bom. Ó, Cris, a gente está chegando no fim, mas eu queria te fazer, primeiro pedir se a gente pode colocar suas redes sociais, porque eu tenho certeza que um monte de gente vai querer fazer pergunta para a gente botar dúvidas, né? Porque podem perguntar. E aí é só ela que vai ver, viu? Não vai ter nenhuma maquininha que às vezes fala, eu vou ficar falando aqui para a doutora, né? Mas uma outra coisa que me ocorreu aqui, você só faz consulta presencial ou a pessoa que às vezes pode ter uma vergonha de ir lá na sua clínica, ela consegue fazer uma consulta online com você também e de repente na online, adiante da tela do celular, ela tem menos vergonha que presencial, né? Eu faço consulta online, mas é engraçado, eu faço mais online para quem é fora de Campo Grande, mas né? Mas também se a pessoa é de Campo Grande achar que essa é a dificuldade de estar no presencial, tranquilo também. O bom do online hoje é que abriu essa possibilidade. Então, tem paciente do Rio Grande do Sul, tem paciente do Nordeste. Gente do Nordeste é impressionante. Tenho muita paciente do Nordeste. Sério? Tudo online. Aí, então, a gente consulta, ela faz os exames. São 2 horas de consulta, ainda mais quando é online, né? Assim, tem que dar uma margem ainda maior. E hoje em dia está fácil de enviar coisas, de fazer prescrições, as farmácias de manipulação estão melhores no Brasil todo, então, de uma forma geral, é acessível. Né? Isso aqui é tudo feito aqui em Campo Grande, né? A maioria tudo é feito em Campo Grande, mas eu às vezes uso de algumas farmácias do Rio de Janeiro e uma de Santa Catarina também. Às vezes demora para ajustar a fórmula. Isso também é uma coisa assim que as pessoas acham que talvez seja fácil. Não, depois de um tempo, né, tá pronto, né, parece fácil. Mas até a gente chegar na composição que a gente quer e deixar, por exemplo, um produto pronto também para lançar a mão para qualquer possibilidade de responsabilidade, isso demorou. Então, o que eu quero dizer? Às vezes alguém pode ter acesso ao meu produto, eu não sei nem quem é lá da China. Eu tenho que ter certeza que essa pessoa vai se beneficiar e não vai ter nenhum malefício. Então, essa estabilização de fórmula foi difícil. Então, quando é um produto fechado, da minha marca e tudo mais, isso foi bem difícil de elaborar. A gente está no final, mas eu vou te fazer outra pergunta aqui, porque eu tenho certeza que vão ficar com dúvidas. Suponhamos que a pessoa está vendo aqui o programa e ela quer usar isso aqui
Mas ela não tem como passar ainda em consulta com você. Ela tem onde comprar? Onde que ela compra? Onde que... Ela pode entrar em contato com o Instagram, no WhatsApp do consultório. A gente tem um tira-dúvida também para ver qual produto ficaria melhor para aquela pessoa. Às vezes, algumas mulheres não têm realmente acesso à minha consulta por N motivos. Então, era uma forma de ajudar, porque ficava assim... Só as minhas pacientes tinham acesso às minhas fórmulas, à minha forma de tratar e tudo mais. Ainda bem que eu perguntei. Tem coisa que já dá para deixar, né, pré-pronto. Talvez um creme vaginal já seja a solução para alguém, que já melhora a sensibilidade prazerosa, já melhora ressecamento, já acaba com candidíase de repetição, enfim. Então, os cremes vaginais, a gente já tem 4 estabilizados que a gente pode dar uma escolhida, né, paciente jovem, paciente menopausada. O próprio Fitolib, o olhinho para namorar. Então tem pacientes assim, as pessoas achavam assim no começo, quando eu fiz o olhinho para sexo anal, que só o pessoal do job iria querer. Não me enganam, assim. Nossa, minhas pacientes de 70 a mais são muito ressecadas e tudo mais, não só para anal, mas para vaginal, enfim. Então tem uma linha que está pronta. Aí vamos dizer assim, qual seria a dificuldade? Vamos dizer, mas não alcançou toda a minha expectativa. Daí a gente teria que consultar e fazer uns afinamentos, né, mais individuais. Mas a gente percebe que ajuda e ajuda muita gente. Então no Instagram a pessoa pode comprar? A pessoa pode entrar em contato. Porque a gente precisa do WhatsApp para fazer uma triagem. Sim, tem a responsabilidade médica. Claro, com certeza. Então, por isso que ali elas entram em contato, contam a idade, não sei do que. A gente faz quase uma consulta. Claro, claro. Mas para escolher o melhor produto. Ótimo. Olha só que dica bacana, né? Olha, isso aqui acho que vai ajudar muita gente. Cris, eu quero agradecer demais você estar aqui hoje. É um prazer. Foi uma consulta cheia de ocitocina. Muitos afetos, foi muito boa. Eu acho que isso aí vai ajudar muita gente e quebrar o tabu, tá? Quero te agradecer e colocar sempre à disposição. Te falar que logo o estúdio vai mudar de novo. A gente vai mudar para aqui perto e vai ser uma outra estrutura também, um pouquinho diferenciada. Você já se sinta convidada também, porque vai ter um esquema diferente também, vai ser bem bacana. A casa é sua também, viu? Eu agradeço. Essa palavra prazer sempre me acompanha, porque é uma coisa que eu bato muito na tecla, então eu sempre falo assim, muito prazer em te conhecer, muito prazer em estar aqui, mas porque prazer é uma palavra que deve estar mais na nossa vida, né? A gente tem o prazer de viajar, o prazer de estar junto com colegas, o prazer de tomar um café, de tomar uma água, de estar num lugar gostoso, e o prazer de se relacionar. E nesse prazer de se relacionar, a minha missão, eu falo hoje em dia, é as mulheres entenderem que toda mulher tem direito ao prazer. E se o seu não está acontecendo, busque ajuda. Existe possibilidade de você ter, sim, sua vida sexual prazerosa enquanto você viver. Que bom, que bom. Ocitocine-se. Ocitocine-se. Até semana que vem. Obrigado. Tadeu1noticias.com. A notícia no seu celular.